Eleições 2022. Bom, para comentar a atual situação política do Brasil, hoje a gente conversa com Alan Galo, que é analista do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Muito bem-vindo, Alan, ao nosso programa. Um bom dia. Bom dia, Cláudia. Vamos começar perguntando aí sobre os debates, o que os candidatos estão falando nos debates. A gente tem aí essa informação que no último debate, somente 5% do tempo utilizado pelos candidatos à presidência foi para falar de suas propostas. Nesse momento aí, que o eleitor não tem as informações do que realmente vai fazê-lo decidir por um ou outro candidato, quem sai perdendo? O candidato, que não consegue falar das suas propostas, e o eleitor, que não consegue saber o que se está propondo nesse momento. Os ataques estão tendo um destaque muito grande nesses debates todos. Bom, naturalmente, os debates televisivos, né, e esse fenômeno surgiu nos Estados Unidos, eles são um espaço propício, na verdade, para essa dramatização da política, para essa quase até atuação teatral dos candidatos, né? No Brasil sempre se procurou tentar se ater às propostas, às discussões factuais, né, daquilo que os candidatos pretendem fazer, mas a verdade é que tudo que tem que ser dito, né, tudo que tem que ser publicado nesse momento, principalmente falando em segundo turno, já foi falado pelos candidatos em termos de propostas. Nessa eleição especificamente, a gente fica um pouco preocupado porque houve meio que uma diminuição do fornecimento de informações, principalmente pela campanha do ex-presidente Lula, que não acabou publicando aí as suas propostas de governo. São apenas algumas cartas muito, muito tímidas, algumas ideias, algumas remissões ao primeiro mandato, ao segundo mandato dele, a era do PT, mas não muito mais além disso. O que o eleitor ele tem que esperar, né, principalmente para esse cenário de segundo turno, é não achar que os candidatos agora eles vão discutir propostas, porque não vão. Já é meio que tradicional que eles não façam isso. O momento atual agora, e aí você pode perceber isso até pela questão da judicialização, né? A gente tem assistido aí também com uma certa preocupação a judicialização excessiva de questões eleitorais, não é? E você pode perceber que a conversa política, o debate, ele está partindo mais para os ataques, porque agora é convencer os indecisos. E a gente sabe que, infelizmente, a população acaba dando mais atenção para os debates mais apaixonados da política e colocando um pouco de lado as questões técnicas, as questões factuais. Então, o pessoal agora os dois candidatos, no caso, eles estão competindo mais centímetro a centímetro aí pelo coração dos eleitores e principalmente daqueles indecisos. O indeciso ainda não foi um número muito alto nessa eleição, mas a abstenção sim, né? Cerca de 20%, uma das maiores aí dos últimos tempos de eleição. Se eu não me engano, é a maior desde 89, desde que começou o processo de redemocratização. Esse eleitor que não foi às urnas para votar, ele pode ainda ser conquistado a 9 dias da votação? Essa abstenção, se eu não me engano, ela foi, acho que a maior, foi 20,9% contra 20,3% de 1998. Então, sim, ela é a maior, assim, da história, pelo menos, que nós temos aí registrado, maior abstenção. A gente já tratar a questão dos votos de abstenção, os não votos, no caso, os eleitores que não compareceram ou não votaram, de uma maneira diferente, porque nesse pool aí a gente tem pessoas que não foram votar, a gente tem pessoas que estavam impedidas por motivo de viagem, tem pessoas que não se interessaram e preferiram pagar multa, e essas pessoas que não se interessaram no primeiro turno podem vir a se interessar justamente pelas campanhas de segundo turno, a depender, evidentemente, daquilo que for veiculado. E uma atuação fundamental tem se mostrado para convencer esse pessoal que não votou ainda, não por motivos de força maior, mas por motivos de posição, de opinião, de não importância da política. Um elemento fundamental tem sido as entrevistas, principalmente as entrevistas de podcast, que elas são mais alongadas, num ambiente um pouco mais aberto, com a participação do público pelos superchats. Então, essa população das abstenções, que não foi votar por falta de interesse ou por motivação política, de querer ficar fora desse processo decisório, pode ainda ser conquistado
principalmente pelas atuações fora dos grandes debates, como, por exemplo, que eu citei aqui para você, os podcasts, as entrevistas um pouco mais alongadas, um pouco mais informais.